Vamos ler então, meus irmãos, a partir do verso 1 até o verso de número 17, João capítulo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço? Você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai querido e santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque esse é um domingo também especial, onde comemoramos o Dia das Mães e louvamos o Senhor pela vida delas. E também, Deus, colocamos em Tuas mãos o nosso coração para que o Senhor fale a cada um de nós. Que o Senhor quebre as nossas resistências, ó Pai. Que a Tua palavra consiga chegar aos lugares mais obscuros da nossa alma e ali fazer morada. Obrigado pelo momento de louvor, pelo momento de oração e agora pela palavra que o Senhor falará a todos nós. Abra o nosso entendimento, nos convença com Teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse, sem dúvida alguma, já foi um texto muito apreciado por cada um dos irmãos. A famosa cena de Jesus lavando os pés dos discípulos. Inclusive, ato esse que se tornou comum em algumas igrejas, de os líderes ou em cultos especiais, os irmãos pegarem uma bacia, reproduzindo João capítulo de número 13 e lavando os pés uns dos outros. Mas a verdade é que esse texto que começa no capítulo de número 13 e vai até o final do capítulo 17, 5 capítulos que narram detalhadamente a última conversa substancial de Jesus com seus discípulos. Tanto que o capítulo 18 já começa com o seguinte título: Jesus é preso.
E em nenhum outro evangelho, Mateus, Marcos ou Lucas, nós vamos encontrar o material que é exclusivo do evangelho de João. E Jesus, ele está aqui em Jerusalém para celebrar a última Páscoa da sua vida. Jesus até então tinha celebrado 32 Páscoas, desde o seu nascimento até aquele momento quando ele está com 33 anos e meio de vida. E 6 dias antes de chegar em Jerusalém, ele passa em Betânia para estar com seus amigos, porque Jesus sabe que era chegada a sua hora. E lá em Betânia ele está com Marta, ele está com Maria, ele está com Lázaro. E ali acontece algo maravilhoso, que Maria, ela derrama um perfume caro sobre os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Quase fazendo a mesma coisa que Jesus fez com seus discípulos nessa grande noite. E ali mesmo no capítulo 12, nós já começamos a ver um pouco de como o diabo estava no coração de Judas. Porque quando Maria faz aquele derramamento, aquela unção aos pés de Jesus com aquele perfume caro, Judas ardilosamente diz assim: Senhor, esse perfume nós poderíamos ter vendido e repassado dinheiro aos pobres. E ainda João coloca um comentário no texto: Judas não falou isso porque queria ajudar os pobres, mas porque tudo que era coletado de dinheiro, na sacolinha das coletas, ele tomava para si. Mostrando que, diferentemente de Jesus, Judas é alguém que serve apenas a si mesmo. E Jesus não. É alguém que está servindo o tempo todo. Inclusive muito diferente daquilo que se esperava entre a comunidade judaica do rei vitorioso que viria e tomaria Jerusalém novamente. Roma seria deixada de lado. Totalmente diferente. E aí o capítulo 13 então começa com uma das mais lindas expressões de toda a Bíblia. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, sabendo que era a sua última Páscoa, sabendo que eram suas últimas horas neste mundo, que ele ia voltar para o Pai, seria o seu último ato de humilhação, ser preso, ser acusado injustamente. Ele que abriu mão da glória dele, como nós vemos lá em Filipenses capítulo de número 2. Que se esvaziou completamente, assumindo a forma de servo. Mas agora ele está no último ato dele da vida terrena, para voltar gloriosamente para a glória do Pai, e que ele tinha antes de vir ao mundo como homem. E ainda o verso 1 diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No próprio capítulo 15, Jesus mesmo ele vai dizer que não há maior expressão de amor do que o amigo, ou aquele que dá a vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Então, depois desse introito aqui, desse prefácio do capítulo de número 13, João começa a narrar a história. E durante a ceia, cenário todo armado, o diabo já posto já no coração de Judas, que traísse Jesus dali a alguns momentos, dali algumas horas. É o cair da tarde de uma quinta-feira, os discípulos chegam no cenáculo. O cenáculo era a parte superior de uma casa. E eles prepararam todo o aparamento ali da ceia. E eles entram rindo, conversando para aquela festa. E já nessa época, em Jerusalém, quando as pessoas iam para a Páscoa, elas se vestiam com uma roupa de festa, uma túnica branca, bonita, representando a celebração. E todos estão arrumando seus lugares na mesa, o lugar de honra de Jesus,
na ponta, como foi encenado, inclusive aqui, explicado pelo pastor Rodrigo, alguns cultos atrás de quinta-feira, na Páscoa. E ali no canto uma bacia com água, uma toalha, mas sem um servo. E quando todos estão ali, para mais uma refeição onde os pés precisavam ser lavados. De repente, Jesus, então, ele se levanta. Ele tira, verso número 4, essa vestimenta, essa roupa da festa, ficando somente com uma sobrepele, como se fosse uma roupa de baixo. E aí, então, era a roupa onde os servos se vestiam. E ele, então, cinge com a toalha, provavelmente uma toalha muito grande, que ele amarra na cintura e ainda tem pano suficiente para ele se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos, um a um, que estão reclinados, meio que em diagonal ao chão, com os cotovelos da mesa. Então Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos e enxugando. E o texto mostra que Pedro, ele não foi o primeiro a ter os pés lavados. Imagina, meus irmãos, tenta imaginar o silêncio. Daquele momento que era festa, e eles estão ali de repente, vendo uma cena absurda. Uma cena nunca vista antes na história da Palestina. Até que chega Pedro, e Pedro mais efusivo, talvez o mais, quem tinha mais proatividade do grupo, e quando Jesus vai lavar os pés dele, quando se aproximou de Simão Pedro, ele perguntou: vai lavar os meus pés? É uma pergunta com uma profunda indignação e espanto. Como se ele estivesse falando: estás louco, Jesus? Vai lavar os meus pés? Eu, indigno. Talvez havia passado na cabeça de Pedro algumas coisas interessantes. Pedro viu Jesus multiplicar pão e peixe. Pedro viu Jesus acalmar uma tempestade. Pedro viu Jesus curar inúmeras pessoas. Pedro viu Jesus fazer sinais extraordinários, digno de Deus. E agora, o Senhor está se prestando a fazer um papel deplorável, ridículo. Vai lavar os meus pés? O que está passando na tua cabeça, Jesus? Pedro fala isso porque no primeiro século, esse era um trabalho de servo. E todo mundo aqui sabe disso. Já ouvimos pregações, ensinos sobre isso. Mas, para a gente pode ser algo besta, lavar o pé de alguém. Tanto é que hoje é uma delícia quando você vai fazer massagem, ou as mulheres vão na manicure, pedicure, e aí passam a mão no pé, fazem uma massagem, lavam, ele dá sono, relaxa. É um serviço maravilhoso. Quando você deixa o seu pezinho na salmoura, né? E depois você pega lá e passa a toalha, é uma delícia. Mas naquele contexto, era um trabalho tão tá difícil hoje, né, gente? Tá difícil, né? Deplorável, que nem os servos e escravos judeus eram obrigados a fazer. Porque no primeiro século você tinha escravos e servos judeus e gentios, pagãos. Os judeus, eles eram isentos de lavar os pés. Então, se você fosse uma pessoa rica do primeiro século e você tivesse entre as pessoas da sua casa servos judeus, escravos judeus, que era um tipo de escravidão bem diferente do que a gente tem
hoje, por exemplo, e conhecida hoje, é importante estudar esse tema, mas quando chegavam os convidados e tinha um servo judeu, o judeu falava assim: eu faço tudo, mas isso não. Quem que tinha que fazer isso? O servo gentil. Porque era a coisa mais deplorável que havia. Então Jesus não está apenas se colocando como um servo, mas se colocando como um servo estrangeiro. Eu me lembro de uma vez que eu vi uma reportagem de um líder indígena, que ele foi para Brasília para fazer um discurso. Eu vi isso há uns anos atrás. E no discurso dele, foi uma palestra assim maravilhosa. Ele começou a falar algumas coisas que chamaram a atenção dele quando ele chegou em Brasília. E ele fala que a primeira coisa que chamou a atenção dele foi que ele viu um ser humano recolhendo o cocô de um cachorro na rua. O ser humano saiu com o cachorro, né? E aí o cachorro fez caca, foi lá, pegou o papelzinho. Ele achou um absurdo um ser humano de valor, de honra, tocar nas fezes de um animal. Achou um absurdo, porque cachorro, é bicho. E aí eu me lembrei dessa reportagem, falei assim, é mais ou menos isso. Tamanha terrível a cena de Jesus fazer esse trabalho. Por isso que Pedro está inconformado e fala: vai lavar os meus pés. O Senhor fez tanta coisa, o Senhor é Deus. Eu já reconheci isso. Lá no barco, quando o Senhor fez a pesca maravilhosa, eu falei: afaste-se de mim, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é Deus, e agora o Senhor quer lavar os meus pés. Jesus respondeu: o que faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Porque aqui não era apenas lavar os pés, era uma prefiguração daquilo que aconteceria posteriormente, quando o servo lavaria os seus através do sacrifício na cruz e os purificaria. Aqui, João 13, meus irmãos, é o mesmo texto de Isaías 52, 53, do servo sofredor. Que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Por isso que em Lucas capítulo 22, Jesus diz que ele estava entre aqueles que serviam. Então Jesus está dizendo isso para Pedro: você não entende agora, mas vai entender depois. Eu estou lavando os seus pés, mas eu estou lavando a vida de você, do meu povo, dos meus escolhidos. E aí Pedro, como ele não entende mesmo, ele continua efusivo e diz: o Senhor nunca lavará os meus pés. É a segunda vez que Pedro repreende Jesus. A primeira vez lá em Mateus, capítulo 16, quando Jesus diz que ia morrer, Pedro fala: jamais isso vai lhe acontecer. E Jesus diz o que para ele? Afasta-se de mim, Satanás. Então, o diabo estava incitando Judas, mas também estava incitando Pedro. Porque todo mundo que quer repreender Jesus é porque está com o coração no mundo e sob a influência do diabo. Quando repreendemos. Mas Jesus aqui, então, ele se põe de modo firme e ele fala para Pedro, fala assim: se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo. Acho que isso foi um choque de realidade para Pedro. Ele abaixou a bolinha dele. E aí ele exagera, né? Fala: então, Senhor, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça.
Parece que Pedro, inclusive, quebra aquele momento com uma pitada de humor. E aí então, Jesus ele responde: quem se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto mais está limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Aqui um sentido da limpeza da palavra, da renovação, da salvação de Jesus na vida daqueles homens. E esse nem todos, o próprio João, ele afirma aqui que é porque ele sabia quem iria trair. Então, depois de lavado os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta. Eu imagino a cara dos discípulos olhando um para os outros, diante daquilo que eles tinham acabado de ver. E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Inclusive, essa é a grande pergunta, que quando nós lemos esse texto, e não podemos ler de uma maneira passiva, mas dialogando com o texto, devemos fazer quando lemos o capítulo 13. Nós estamos compreendendo o que Jesus fez. Nós estamos entendendo o que Jesus fez. E aí Jesus ele começa então a explicar, ele diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem porque eu sou. Eu estou fazendo algo que o servo faz, mas eu sou o Senhor, eu sou o mestre de vocês. Pois bem, se eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que agora, eu vou entrar no grande momento do culto, e aí o Mate vai entrar cheio de bacia e a gente vai começar a lavar o pé uns dos outros. Não! Jesus ele está dizendo: vocês compreendem que vocês precisam servir, que a diaconia, porque é a palavra utilizada aqui no original, precisa estar no DNA de vocês. Que servir uns aos outros é parte daquilo que significa ser crente e bater no peito e dizer: tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque eu lhes dei o exemplo, verso 15, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus é esse tipo de líder, que ele faz, os discípulos vêm. Faz com os discípulos, e depois, prontamente, diz que os discípulos estão aptos a realizar. Eu fiz, dei o exemplo. E como eu fiz, vocês façam também. E ele vai finalizar então o texto dizendo: em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem destas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem. É tão lindo quando a gente vê a palavra bem-aventurança nos ensinos de Jesus, porque é o caminho de felicidade para um mundo entristecido. A gente sempre busca a felicidade nas coisas erradas. Quando Jesus diz que encontraremos a alegria, a felicidade, a satisfação, quando obedecemos aquilo que Ele nos orienta. É assim no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, quando ele inicia falando das bem-aventuranças, é aqui. Como é que o crente pode ter felicidade? Quando ele serve. Quando ele não está servindo, ele está acumulando um monte de bobagem na cabeça e se afundando numa vida de infelicidade, buscando significado e sentido em tantas outras coisas. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui 3 aplicações, 3 lições para a gente nessa noite. Uma delas tem a ver com o amor de Jesus, uma delas tem a ver com Judas, e uma delas tem a ver com o serviço. E a gente vai começar na ordem do texto, e a primeira delas é sobre o amor de Jesus. Irmãos, Jesus ele é muito claro em deixar uma mensagem para nós nessa noite. Mensagem essa que ele tem deixado para toda a igreja
séculos após séculos, de que Ele amou os seus até o fim. Que Ele amou os seus até o fim. Ele diz isso claramente, que Ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. A primeira parte desse verso, quando ele diz amou os que estavam no mundo, nós podemos inclusive interpretar de duas maneiras. Primeiro, aqueles que estavam ali com Jesus, que foram alcançados pela palavra do Evangelho durante o ministério de Jesus, mas também todos aqueles a quem o Pai elegeu eternamente, de modo que não haverá nenhum a mais e nenhum a menos, todos aqueles que foram eleitos pelo sangue do Cordeiro. E isso é uma importante informação que nós temos que ter claramente em nossas mentes, em nosso coração. Porque muitas vezes nós baseamos o nosso relacionamento com Deus a partir de um amor que é demonstrado diante das necessidades e coisas as quais nós queremos ter rodeados em nossa vida. Nós queremos que a expressão de amor de Jesus se dê por uma causa que seja resolvida, por uma promoção que aconteça, por clientes que cheguem na minha empresa, por um relacionamento que tem que dar certo, por um mestrado, um doutorado que tem que acontecer, por uma provisão ou prosperidade que precisa ser visível. Quando a única coisa que nós precisamos, na verdade, para nos fazer seguros no amor de Jesus, é a declaração bíblica de que Ele amou os seus. Essa é a declaração mais estrondosa que ressoa por toda a eternidade. Que Ele nos ama. Você pode dormir tranquilo essa noite, sabendo que, ainda que você duvide que seu marido te ame, ainda que você tenha dúvidas que sua esposa te ame, que seus filhos te amem, que seus pais te amem, durma tranquilo, tendo consciência de que Jesus ama você. Porque essa é uma declaração registrada na palavra dele, para ficar gravada em nossos corações para todo sempre. O que ele está dizendo é: você sentindo ou não sentindo, essa é uma declaração contundente que nem o inferno pode impedir. Ele nos ama. E a segunda parte desse verso é lindo porque ele diz que amou até o fim. E aqui também nós temos dois aspectos. Ele tanto amou até o fim, fim da sua vida, quanto amou ao máximo. Porque, meus irmãos, como a Bíblia mesmo diz, perdoar, fazer um sacrifício por uma pessoa boa, até alguém pode se prontificar a fazer, mas morrer por gente inimiga, morrer por gente que vem no culto, ergue as mãos, celebra o Senhor, mas ao sair daqui já está enfiando o pé na jaca e pecando, mentindo, falando mal, xingando, sonegando e fazendo tanta coisa. Vamos combinar, hein? Como é que Jesus morreria por gente assim? Ele amou o máximo. Todas as vezes que você pecar, se arrependa. Mas lembre-se, Ele amou você ao máximo. Inclusive sabendo que você pecaria novamente. Esse é o amor de Jesus. Muitas vezes nós estamos entristecidos em nossas carências. Nós estamos sem sentido e sem significado, porque não nos sentimos amados. Mas quando isso acontecer, lembre-se de João 13:1. Que Jesus, Ele amou
os seus que estavam no mundo, e nós estamos aqui. E amou até o fim. Amor. Isso significa que nada nem ninguém, Romanos 8, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se disso. Essa é a primeira lição que esse texto nos dá. Jesus nos amou até o fim. E demonstrou isso indo para a cruz. A segunda lição, meus irmãos, tem a ver com Judas. Porque ainda que nós não tenhamos, e louvado seja Deus por isso, sido ou não recebermos a eleição do Senhor, porque na verdade assim, Judas agiu como toda e qualquer pessoa sem a graça de Deus. Judas agiu como uma pessoa que tem a graça comum de Deus retirada sobre si. Porque, não se engane, irmão, a única coisa que mantém esse mundo minimamente ainda direito, correto, é porque Deus não retirou a mão dele. Ele ainda continua mantendo as coisas. Porque o grande dia será o dia em que ele vai retirar. E aí nós vamos ver o ser humano fazer coisas muito mais absurdas das quais nós vemos hoje. Mas Judas é esse que caminhou com Jesus também ao longo do ministério, viu tudo o que os outros viram, mas nada causou mudança no coração dele. E a lição que Judas nos dá é que a associação que nós podemos ter com o espiritual não nos garante que teremos pessoas espirituais. E isso é um alerta para cada um de nós, porque o contato com o espiritual, o contato com as coisas de Deus, não nos tornam necessariamente pessoas espirituais. Apenas frequentar o culto, apenas cantar uma canção, apenas ter contato com a Bíblia, ler, vir no John Knox ou ouvir uma pregação de um pregador famoso, isso não faz da gente espiritual. A não ser que Jesus de fato se torne Senhor e Salvador da nossa vida, a não ser que nós nos rendamos a Ele totalmente e completamente. Por isso que tem muita gente que às vezes está na igreja, e aí depois você ouve a notícia que a pessoa simplesmente foi embora, abandonou, não quer saber, ou segue o seu próprio coração. Porque quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, Ele deve ser Senhor inclusive sobre as nossas afetividades. Sobre as coisas que eu não sinto, mas se a palavra diz, eu obedeço. Eu não acho isso, mas se a palavra diz, eu obedeço, porque Ele é Senhor da minha vida. Porque Judas, ele agiu conforme o próprio coração dele, mesmo estando em contato com aquilo de mais espiritual que já pisou nessa terra, o próprio Jesus. Porque Pedro, ele era alguém que podia até discutir com Jesus, mas Pedro se arrepende. Pedro, ele coloca Jesus como seu Senhor. Agora Judas, mesmo depois de Jesus ter lavado os pés dele, ele sai e faz aquilo que qualquer pessoa faria, sem a mão do Senhor. E esse é um alerta. Se a primeira lição no amor de Jesus é uma palavra de encorajamento e força para que a gente possa ver o amor dele e crer no amor dele por nós, a segunda palavra é uma palavra de alerta. Nós temos que ter muito cuidado para não nos iludirmos, achando que por estarmos em contato com o espiritual, nos tornamos pessoas espirituais.
A única coisa que pode fazer de mim, de você, pessoas realmente espirituais, é quando nós caímos de joelhos diante de Jesus e confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. É a única coisa. É a única coisa. E a terceira lição, meus irmãos, tem a ver com o servir. Irmãos, quem não quer um tipo de reconhecimento? Inclusive a mensagem hoje é: chegue no topo. E quando estiver lá, cresça ainda mais. E se crescer ainda mais, tente subir mais um pouco. E se você estiver no máximo, se mantenha. É isso. Essa é a mensagem motivadora, encorajadora dos nossos tempos. E aí então, aparece um homem chamado Jesus, e ele põe essa máxima de cabeça para baixo. O próprio Deus, que criou as coisas através da sua palavra, tempos depois estava lavando pés sujos. Aquele que criou do nada tudo que vemos, as coisas mais belas desse mundo, estava no início de uma noite de quinta-feira, lavando pés sujos, de homens sujos. Ele estava servindo. Irmãos, com isso, nós não estamos de maneira alguma dizendo ou encorajando a você a não avançar na sua vida. Nós não estamos dizendo para que você pare de crescer, pare de conquistar, não. Mas se você conquistar tudo e não ter um coração disposto a lavar os pés do próximo, então não entendemos nada do que é o Evangelho. Porque o crente é aquele que, por mais que ele conquiste coisas maravilhosas e extraordinárias, e Deus queira que você conquiste, meu irmão e minha irmã, mas esse mesmo crente tem que ter disponibilidade para pegar a água, a toalha e enxugar o pé daqueles a quem Deus coloca ao seu lado. Nós precisamos servir. O crente não é alguém que está no pedestal, o crente é alguém que ajuda o próximo. O crente é alguém que, como Jesus, serve. Em todos os aspectos. Jesus aqui ele diz que é muito prático isso. Nós servimos o mundo com o Evangelho. Nós precisamos reconhecer, somos crentes. Ah, mas você é crente? Coisa infantil, coisa besta. Não, eu sou um servo. Nós precisamos servir quem trabalha com a gente. Coisa simples. Abrindo uma coisa aqui da equipe pastoral, é tão lindo. Quando nós estamos reunidos, aí o João levanta e fala assim para todo mundo: você quer água? Você quer água? De repente chega na sala pastoral com um monte de copo de água. Coisa simples, porque a gente tem uma influência diabólica de chefizice no nosso coração. Às vezes a gente chega em casa, como marido, e a gente não quer fazer nada. Quer lavar uma louça, não quer pegar um prato, não quer ajudar a fazer uma janta, porque a gente se acha muito, eu já trabalhei o dia inteiro, e a mulher não. Mulher não, ficou em casa dormindo o dia inteiro. Cuidou de casa, ou vice-versa. Ou os dois trabalham fora, chega em casa, um fica lá o bonitão no sofá deitado, e a outra tem que trabalhar. Onde está o servir? Ou os filhos que acham que os pais são empregados.
Filho não lava um prato, não lava as suas roupas íntimas e pessoais, e já sabe, tem que saber. Não leva um lixo, não arruma a cama. E aí? Jesus disse que nós deveríamos servir. E na igreja? Olha, irmãos, louvado seja Deus, tem muita gente aqui que se coloca à disposição de trabalho. Mas tem também gente que poderia se manifestar e falar, eu quero servir também a igreja, porque a igreja não é o lugar que você vem para consumir mais uma coisa. Não, eu quero ir, inclusive eu vou chegar, depois que o culto já tiver começado, porque eu não quero cumprimentar ninguém. A hora que o pastor falar, fique em pé, feche os olhos, vamos impetrar a benção, a pessoa já, porque não quer fazer nada. Não quer trabalhar, não quer servir, não quer. Mas Jesus disse que bem-aventurado é, irmãos, está aqui. Bem-aventurados serão vós se praticarem. E aí a pessoa às vezes está triste. E não sabe por que está. Porque não serviu. Não está servindo. Irmãos, Jesus, ele se coloca numa das figuras mais lindas, como servo. A menos glamurosa, sem dúvida alguma. Mas como servo. Às vezes a gente está cansado para servir, a verdade é essa. A gente tem um dia estressante, acaba com a gente. Mas ainda assim o Senhor diz que nós devemos servir. Porque a disponibilidade para servir, ela está desaparecendo. É comum hoje você conversar com pessoas assim, especialmente entre os jovens, né? Oh, pode fazer aquilo. Ah, beleza, faz um Pix na minha conta. Parece que a gente é uma sociedade sempre movida apenas à recompensa, ao dinheiro. Quando eles estavam discutindo quem era o maior, quem tinha primazia, Jesus disse, não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Que nós possamos aprender isso nessa noite, meus irmãos, e honestamente ressuscitar e despertar em nós coração de servo. Porque isso não é uma opção. Jesus, ele disse isso. Que nós deveríamos fazer. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.